Uhum. Deixa eu ver quando aparecer aqui. Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui para fazer a nossa live sobre o mundo corporativo, né? Nós vamos tratar um pouco mais aí de mais um assunto dentro aí do mundo corporativo, com alguns convidados aqui, uma galera aqui que a gente vai conversar bastante essa noite aí para discutir alguma coisa sobre a fórmula do sucesso. Será que tem uma fórmula do sucesso? É isso que a gente vai descobrir um pouco hoje, não é mesmo? Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui com os nossos convidados, vou apresentá-los para vocês. Estamos com o Claudir, que é o CEO do Grupo Visual, e o Josimar, que é o nosso gerente, né? São convidados muito especiais hoje que vão discutir com a gente aqui sobre esse assunto tão importante dentro do mundo corporativo. Boa noite para vocês. Se quiserem falar um pouquinho, se apresentar, sintam-se à vontade. Obrigado. Boa noite, Franciele. Boa noite, Renan. Boa noite, Josimar. Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Claudir, eu sou CEO do Grupo Visual e hoje vou tentar transmitir o máximo possível um pouco sobre a minha história. A gente vai falar alguns assuntos aí importantes para vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem mandar lá que nós vamos estar aqui para responder hoje, beleza? Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Josimar, sou gerente aqui do Grupo Visual. Já dou as boas-vindas a vocês, ao nosso curso também. Coloquem nos comentários aí se vocês estão ouvindo bem o nosso áudio, se está saindo bem a nossa imagem, se estão conseguindo nos ouvir, tá bom? Profissional, amanhã eu posso ter um sucesso financeiro, mas eu acredito sim que eu já alcancei o sucesso, mas tem muito mais ainda para vir por aí, né? E vou correr atrás. Até porque, né, se a gente falar que a gente alcançou tudo que a gente queria, por que a gente vai continuar a nossa caminhada, né? A gente tem que sempre alcançar algo novo. E também falar a questão do sucesso, né? Muitas vezes a gente leva o sucesso somente ao lado financeiro, né? É uma questão que o Josimar comentou aí, né? Tem sucessos de várias formas. Por exemplo, você ter uma família. Para mim, por exemplo, ter os filhos foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mudou toda a minha mentalidade. Inclusive, meu filho nasceu, eu tinha 19 anos. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante também a ter aquela questão de responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que eu já alcancei o sucesso, mas tem muito mais ainda para vir por aí. Tem muita coisa para rodar. Justamente, nessa questão, como o Josimar comentou, a Franciele, falando do sucesso subjetivo. O que é algo subjetivo? Subjetivo é algo próprio, né, de cada um, algo nosso, né, algo que parte dos próprios princípios, né, daquilo que você almeja. Então, da mesma forma, como o Claudio mencionou aqui, muitas vezes o pessoal confunde sucesso com o financeiro. Ou sucesso com a fama, muitas vezes, né, você ser famoso, né, então alguém de sucesso, mas não. O sucesso está muitas vezes em simplesmente você apresentar um trabalho lá na escola com sucesso. E se sair bem, né? E se sair bem, né? Você treinou em casa lá e foi lá, apresentou com sucesso 100%. Isso também é uma forma de sucesso, porque o sucesso é sempre que você está sendo, ou seja, que você tem uma conquista ao mesmo tempo sendo bem visto por alguma situação. Independente da qual situação seja. Independente da qual situação, justamente. Legal. O sucesso é você conseguir desempenhar bem aquela função que você se preparou para isso, né? Ou dividir o sucesso talvez em outro âmbito, ou o sucesso pessoal. E qual que é o sucesso pessoal? É você sentir-se realizado com você mesmo. É sentir-se realizado com aquilo que você faz. Então eu poderia dizer, eu sinto uma pessoa de sucesso hoje quando eu olho para mim, pelo conhecimento que eu tenho, pelo autoconhecimento que eu tive, a evolução que eu tive desde que eu comecei a me compreender como pessoa até os dias de hoje, até chegar onde eu estou. Então o sucesso pessoal para mim é muito importante. É eu estar bem, me sentir bem com aquilo que eu faço. Porque se eu me sinto bem com aquilo que eu faço, eu vou fazer da melhor maneira possível. Então o sucesso pessoal, ele vai também com certeza influenciar depois no teu sucesso profissional, no teu sucesso financeiro. Então não dá para dizer que não está ligado também. E um está ligado ao outro, né? E inclusive o sucesso ele decorre de toda a nossa história, né? Porque a gente não vai estalar o dedo e falar agora eu tenho sucesso. A gente vai ter toda uma história, uma infância, uma adolescência, uma vida adulta e assim por diante, né? Acho que inclusive seria interessante vocês falarem um pouquinho sobre isso, sobre a história de vocês, tanto história de vida quanto profissional, né? Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho com a gente, com os alunos aí, sobre a história de vida aí profissional de vocês. Justamente, né? Já que os dois mencionaram aqui, chegaram sim ao sucesso. Como, né? Como chegaram, né?
como a Franciele falou, todo sucesso ele tem um histórico, né? Sim. Então, onde que foi a origem, qual foi... Eu acredito, não sei vocês, mas que o sucesso ele tem uma origem, e a origem é metas. Qual as metas? Tem questão de sonho também que depois a gente vai discutir, mas a primeira questão é meta. Então também se vocês quiserem mencionar algo nesse sentido, qual foi a meta lá no início da história de vocês, se tinha ou não tinha, né? Mas falar um pouco aí como que foi, né, até chegar aqui. Bom, posso começar, Josimar? Vamos começar. Então assim, bom, se eu vou falar da minha história, basicamente é muita coisa, então eu acredito que a gente vai levar mais do que uma live, né? Mas eu vou procurar falar um pouco sobre o que o Renan falou, a questão da meta. Eu sou uma pessoa, assim, me considero uma pessoa humilde, eu venho de família bem humilde, né? Família pobre, nós éramos agricultores, ou seja, meus pais ainda são, né? Meus irmãos ainda são agricultores da agricultura familiar. Nós trabalhávamos, meu pai trabalhava numa fazenda, então, para vocês terem uma ideia, eu conheci televisão com 8 anos de idade. Então, se você for pensar, eu sou da época, não sei se os alunos vão saber sobre isso, mas talvez os pais de vocês saibam. Eu sou da época do candeeiro, do liquinho que o povo fala, né? Bom, tenho 37 anos, não sou tão velho assim, mas enfim. E assim, eu acredito que a minha meta principal foi fazer, ou seja, trabalhar em alguma coisa que desse recursos para que eu possa ajudar a minha família, né? Como a gente passou por muitas dificuldades, e essas dificuldades também foram boas para mim, porque eu acredito que todas essas dificuldades que eu tive durante toda a minha trajetória foi o que me forjou, me moldou para o que eu sou hoje, né? Porque no início eu fazia 12 quilômetros aí a cavalo, né? Para ir na escola. A gente fazia 12 quilômetros a cavalo. Quando às vezes não podia ir a cavalo, tinha que ir a pé. Época de geada, era complicado. E a gente ia estudar. Eu ia estudar da primeira à quarta série, tudo dentro de uma sala só, né? Era primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo ali, né? E a gente passava por essa dificuldade, mas não desistiu. Agora, metas. Bom, falar minha meta, qual que era o meu sonho, realmente? Por que eu digo era? Porque hoje mudou, né? Porque para mim mudou. Eu gostaria de ser algo na área de medicina, gostaria de ser ortopedista, né? E aí o que aconteceu? Bom, não tive, lastimosamente, condição de poder pagar uma faculdade na área de medicina, né? E a primeira oportunidade que me apareceu, como a gente era do interior, eu estudava lá, apareceu uma oportunidade para eu poder trabalhar na área de confecção. Eu não tinha nem terminado ainda o meu ensino médio, né? Aí eu fui lá fazer um curso de 5 meses de costura, né? Pra gente trabalhar na área de confecção. Foi ali que eu comecei a sair um pouco daquele âmbito da agricultura, que não é ruim, mas para nós somos em 7, né? Na família, então é muita gente. Ali 4, 5 alqueires de terra, não tem como todas essas pessoas ter sucesso, né? Aí eu tive que sair de casa, fui morar fora com outras pessoas ali e tal, né? Nós morávamos em 12, que nós chamávamos de república antes, né? Em 12, nós morávamos, dividíamos o aluguel. Eu vou te contar, hein? Várias vezes a gente não conseguia pagar o aluguel em dia, né? Então o que acontecia? Final de semana nós pegávamos uma empreitada para quebrar milho, né? Para poder pagar o aluguel, para poder comer e tal, porque os pais não tinham condição de dar esse recurso, manter nós fora, né? Então ali essas dificuldades... E aí eu entrei na área comecei a fazer um curso de informática, isso foi lá em 90 e alguma coisa, 98 se não me equivoco, 98. Comecei a fazer um curso de informática, na época do MS-DOS ainda, né? E eu gostei, me apaixonei pela área, me apaixonei pela informática e tal. E depois eu fui trabalhar, saí do que eu trabalhava na área de confecção, fui trabalhar numa escola de informática, né? Eu auxiliava o professor. Como a gente dava aula no interior, em algumas comunidades, o que a gente fazia? Nós desmontávamos todos os computadores e levávamos até na comunidade, onde a gente montava tudo novamente lá, e lá o professor dava aula, depois desmontava novamente, trazia para a cidade para poder dar aula à noite novamente para os alunos ali. Então, aí foi o início da minha trajetória, foi para onde eu também me apaixonei pela educação, né? Eu acredito que foi o start, o inicial foi aí. Legal. Josimar. Certo.
Distorções. Eu fico imaginando a gente 3, 4 vezes numa casa já é complicado, né? Imagine em 12, gente. O que vira? Era difícil. Na verdade, a gente tinha todas as tarefas distribuídas, né? Mas voltar, que a metade não fazia, né? Então é complicado. Mas foi bom. Foi uma experiência. Uma experiência. Aprendi muita coisa também, a conviver com as pessoas, várias personalidades diferentes. Isso é importante. Isso é muito importante. Eu vou tentar resumir então um pouco sobre a minha história nesse sentido. Os alunos também que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem fazer algum questionamento, podem escrever aí, vocês podem estar... Isso, já aproveitando aqui o Josmar, se alguém quiser me mandar no WhatsApp também pode mandar, tá? Não sei se todo mundo está conseguindo escrever nos comentários ali. Acho que agora sim, né, Denis? Agora sim, mas qualquer coisa pode me mandar no WhatsApp aqui também que eu estou visualizando, tá? Os pais também, se quiserem acompanhar a nossa live, também fiquem à vontade, beleza? Bom, eu também sou de família humilde, eu nasci no interior, nasci aqui no Verê, uma cidade próxima, aqui onde nós temos a nossa escola em Beltrão. E meus pais ainda são agricultores ainda hoje. Mas eu, desde muito cedo, eu tinha já um objetivo, tinha um sonho. E o meu sonho era ser padre. Então, passei minha infância toda em função disso. E aos 13 anos comecei a ser acompanhado pelos padres irmãos paulatinos, e são bem conhecidos aqui da região. E aos 17 anos, então, eu ingressei no seminário. E eu não era uma pessoa que gostava de estudar, então talvez você se identifique um pouco, né? Mas eu era aquele aluno que eu ia para o colégio, sim, mas eu não era aquela pessoa estudiosa. Então, durante todo o meu ensino médio, eu gostava, sim, de algumas disciplinas, me destacava em algumas, mas não tinha aquela assiduidade. Agora, aonde deu start para mim foi no seminário, porque ali eu me descobri. E o que me encantou realmente foi o mundo da filosofia. Então, a filosofia foi a minha paixão e aquilo... aquela frase, né? Quanto mais você sabe que não sabe nada. E quanto menos você sabe, mais você quer saber. Então, o primeiro princípio de tudo ali foi a humildade para mim. De reconhecer que eu realmente não sabia nada. E que eu precisava, então, sentar a bunda na cadeira, como diz o ditado, e poder estudar, aprender, me dedicar. E não era nenhum sacrifício porque eu gostava de fazer aquilo. Então, quando eu me descobri no mundo da filosofia, aí eu deslanchei. Porque aí eu me encontrei. Então ali eu fiquei no seminário um bom tempo, então basicamente o que eu sou hoje também é graças ao seminário, à formação do seminário. Agradeço muito tudo isso que eu tive, porque o meu pensamento hoje, a minha forma de trabalhar vem muito daí. A minha questão da ética, a questão da responsabilidade, isso eu aprendi muito no seminário, vem muito dessa formação religiosa. E o conhecimento, a busca pelo mundo intelectual, isso também ainda é muito presente em mim hoje. Mas em um determinado tempo eu resolvi então sair do seminário e aí comecei a traçar outros objetivos, que era ser professor também. Então na época lá em Santa Maria fui professor, ajudei bastante nas escolas lá. Depois eu terminei minha graduação, fui atrás de fazer o mestrado, fiz o meu mestrado, fiz pós em filosofia e continuei estudando, até que conheci o Grupo Visual lá em 2017, né? Foi a convite aí do Renan também. Conheci o Grupo Visual e comecei como professor de informática. Era um mundo totalmente desconhecido para mim. Então ali eu me senti um pouco despreparado, porque eu era preparado para ser professor, mas professor de filosofia. Nunca tinha pensado em dar aula em outra área. Então para mim foi um desafio. O mundo da tecnologia, a dar aula de informática com os alunos. Então eu tinha dinâmica, tinha didática, mas me faltava um pouco esse conhecimento. Então ali eu tive que investir bastante em conhecimento. Então na parte da noite ali, eu estudava bastante para poder ofertar o conhecimento para os alunos. E fui subindo, então fui assumindo outros cargos dentro da empresa, e aí hoje eu sou o gerente da instituição. Bacana, uma história bem de crescimento, a gente pode perceber, né? Porque muitas das vezes a gente imagina quem conseguiu chegar lá em cima, num cargo de respeito, como a gente fala, né? Talvez já começou de cima, mas muitas das vezes não, né? Começa lá no interior, como é o caso dos dois, inclusive, né? Algo que vocês têm em comum. Começaram os dois lá no interior, saíram, né? Foram construir a sua história, né? Inclusive, eu queria que o Claudio contasse um pouquinho mais, que o Claudio contou um pouquinho da história dele, mas como que iniciou a questão da escola, né? Quando que você falou assim, não, mas eu tenho um produto,
né, que hoje o produto é a educação, que você falou que se interessou muito pela educação, mas quando que teve essa virada de chave na tua cabeça, que você falou, não, agora eu vou fazer isso, vou ter uma escola, vou criar essa instituição, se tu puder contar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante também. Então, Franciele, assim, aconteceu o seguinte, eu sempre tive muita dificuldade de comunicação, de falar em público, principalmente. Até então, no colégio, as minhas notas eram sempre mais ou menos ali quando era para apresentar um trabalho, né? Eu tinha aquela timidez, aquela dificuldade. E como eu comentei para vocês, eu sempre fazia essa questão de montar os computadores, desmontar e levar para o professor, né? Para ele poder dar aula. Um determinado dia, meu amigo Clodoaldo, que era meu chefe, montei todos os computadores na cidade de Campo do Bugre, aqui no interior do Paraná, né? Montei todos os computadores, ele falou assim, então pessoal, a partir de hoje nós temos um novo professor. Eu, quem será que é o novo professor? Fiquei pensando assim, né? Então, a partir de hoje é o Claudir que é o responsável por dar aula. Parece que, nossa, a terra se abriu ali, foi muito difícil. Mas ao mesmo tempo eu percebi também que eu já tinha um conhecimento a mais que aqueles alunos, né, que eu já tinha feito o treinamento, eu observava, assistia muito isso, e eu sempre gostei dessa parte de auxiliar as pessoas, né. E ali eu comecei como professor. Trabalhei um bom tempo, acredito que foi uns 2 anos mais ou menos, acabei saindo, indo para outros empregos, fui na área de contabilidade, trabalhei também em recursos humanos. Uma coisa que eu sempre fiz é desempenhar meu trabalho com muito amor, com muita força de vontade. Às vezes eu não gostava do que eu fazia, mas eu fazia bem feito. E se precisasse ficar até um pouco mais tarde, eu ficava, sempre entregava o meu trabalho em dia, né? E eu via que tinha muita coisa muitas coisas na forma de ensinar que eu acreditava que poderia ser de uma forma diferente, né? Uma metodologia um pouco diferenciada. E foi aí que surgiu a ideia de montar minha própria escola, minha própria instituição, né? E que foi a primeira quebrada que eu tive, né? Foi a primeira falência, vamos dizer assim, montei a escola, como a gente olha, pensa, não, tudo receita, né? Ou seja, é tudo dinheiro que entra, não tem nada de custo. Não, tem muito custo também. Lógico, isso não é para desanimar as pessoas que têm uma ideia empreendedora, né? Faz parte, o fracasso faz parte do sucesso, né? Faz parte, é normal. E quebrei pela primeira vez, aí tive que, na verdade, vender tudo que eu tinha, vendi minha casa, terreno, carro, não recebi o carro, mas tudo bem, tocamos o barco, né, para poder pagar as contas e tal. E aí eu tive um momento meio complicado, onde eu pensei, poxa vida, o que eu faço aqui agora? Já não conseguia mais encontrar o meu espaço, vamos dizer, dentro da sociedade. E como eu tinha um amigo que morava no Paraguai, eu liguei para ele e falei assim, tu tem um espaço aí para mim? Eu quero ficar uns 3 meses para aprender a falar melhor o espanhol e tal, que daí eu vou trabalhar lá em Florianópolis, tem uma possível vaga, mas não tinha nada não, na verdade eu só queria esfriar a cabeça. Eu, minha esposa e meu filho tinha 1 aninho, o Anderson, a gente foi para o Paraguai. E lá, o que aconteceu que reforçou mais essa vontade, esse start de montar e criar a própria empresa e empreender nessa área, foi que é um país onde tem muitas oportunidades de emprego, vamos dizer assim. Só que não tem mão de obra qualificada. Apesar que no Paraguai a tecnologia muitas vezes chega primeiro que aqui no Brasil, mas eles não usam a tecnologia lá. Bom, naquela época pelo menos era assim, né? Então ali eu vi, vamos dizer, uma oportunidade. Foi onde eu montei a minha primeira instituição de ensino lá no Paraguai. Trabalhei um bom tempo também nisso. Aí trabalhei numa fundação alemã, trabalhei num colégio particular também e aprendi muita coisa diferente lá. Então, ali foi onde iniciou. A vontade mesmo de empreender, de ter o meu próprio negócio, foi ali. E deu certo. Deu muito certo. Bom, e aí entra algo, desculpa te interromper, né? Mas eu falo que entra algo muito importante, porque a gente percebe que muitas pessoas de sucesso hoje, grandes empreendedores, pessoas que a gente vê lá no topo, né, das pessoas mais ricas do mundo, eles falam que já faliram mais de uma vez. Então é a questão de não se decepcionar consigo mesmo, né, de persistir. E aí entra aquela questão, a persistência é diferente da insistência, né? A persistência é quando você tem um foco, sabe o que você está fazendo, né? Então, até ressaltar que é importante persistir,
não desistir nessa primeira... Porque se você tivesse desistido no teu primeiro momento de falência, talvez hoje você não fosse o CEO do grupo visual, né? Na verdade, até mesmo se eu fosse seguir os conselhos de muitas pessoas que às vezes estão próximos da gente, né? Não digo vocês, lógico, mas algumas pessoas dizem, Claudir, mas por que tu não vai trabalhar novamente de empregado em outro lugar? Mas quando você tem aquele sonho, aquela força de vontade, parece que já está, não digo predestinado, mas você sabe que vai dar certo. Então aí a gente insiste, aprende com os erros, né, que faz parte. A melhor coisa que tem é quando a gente recebe um não, por exemplo, ou quando dá alguma coisa errada. Isso faz parte. A gente precisa dessas pedras no caminho, vamos dizer, para solidificar mais ainda a nossa estrada, né? E aí tocar o barco. Se hoje não deu certo, amanhã pode dar, né? Agora tem que ser inovador, tem que sempre estar pensando além. Exatamente, pensando no próximo passo. Claro. Né? E a questão de talvez alguém ali próximo que você comentou falar, por que você não volta a ser funcionário? É algo enraizado que a gente tem, né? Em nós mesmos, né? Vem da nossa história. Quando a gente fala assim, eu quero ter meu próprio negócio, aí alguém já vem e fala, não, mas é muito difícil, vai ter muito imposto, vai ter isso, vai ter aquilo. Todo mundo te puxa para baixo para você não ter a coragem de fazer aquilo que você tá tentando, tá almejando ali, né? Até nessa parte eu gostaria de agregar uma questão que é uma opinião própria minha, né? Que eu acredito que hoje a nossa sociedade, lastimosamente, ela prega uma filosofia de que você precisa estudar, se formar na faculdade para trabalhar para alguém, né? Não dá aquela liberdade de empreender. Quando a gente fala de abrir uma empresa, normalmente todos falam, mas é muito difícil, vai ter muitos colaboradores e tal, aí tem imposto, é complicado. Sim, é difícil, mas não é impossível. Se você tem uma boa ideia, se você faz um estudo de mercado, que é aquela questão, olha no seu bairro, você já tem alguém trabalhando com aquilo que você quer empreender. Olha em sua cidade, olha na sua região, né? Se você tem um diferencial a ofertar para o cliente, se você tiver, invista na sua ideia. É isso que a gente sempre tem que dizer. E outra coisa, a concorrência é muito bom. Às vezes o pessoal quer eliminar a concorrência, né? Mas não é. A concorrência é o que nos faz crescer. Exatamente. Inclusive a gente conhece o Jeff Bezos, que acho que é a pessoa mais rica do mundo hoje, né? Ele fala em um dos livros dele que o principal foco não é olhar para o concorrente, e sim olhar para si mesmo para saber o que você tem melhor que o teu concorrente, para você cada dia inovar, fazer algo novo, algo melhor, para que o teu cliente esteja satisfeito com o teu produto, né? Porque se você só olha para o teu concorrente, você não lembra de olhar para si mesmo e melhorar o seu produto. Sim. Tem alguma pergunta, Renan? Sim. Bom, uma questão aqui acho que muito interessante para os jovens, para a vida de todos, é como lidar com frustrações, né? Cotidianamente a gente se frustra, a gente se decepciona, tem coisas que não dão certo, e isso, Claudir, eu lembro que você comentou já ali no início quando estava falando a tua história do sonho, da profissão que você queria seguir, que era pediatra, né? Na área de ortopedia. Ortopedia, é isso. Como que foi para você lidar, assim, até onde isso te atrapalhou e dizer, não vou poder seguir aqui, vou ter que ir para outro. Você se frustrou? Isso te atrapalhou de alguma forma? Em geral, assim, como que você trabalha com essa questão de frustração dentro da fórmula do sucesso? Então, eu acredito que, lógico, eu não posso... Frustração... Eu acredito que frustração, não sei se para mim é o mesmo sentimento, eu acredito que não é o mesmo para todos, né? Mas assim, eu sabia que naquele momento eu não podia estudar medicina. Então o que eu precisava? Eu precisava utilizar as ferramentas que eu tinha. Aonde eu posso trabalhar? O que eu posso fazer? E foi ali que eu descobri uma outra paixão também, né? Então, na verdade, quando eu nem me frustrei, eu acredito que quando chegou aquela questão, Claudio, tu não consegue, eu já tinha outra ideia na mente. Então, eu sempre fui muito otimista, muito positivo, tá? Muito positivo e nunca me apeguei muito, vamos dizer, a um sonho só. Então, eu sou uma pessoa, alguns até me chamam de aventureiro, né? Mas é só os aventureiros que descobrem coisas novas, né? Então, eu penso que é isso, mas... Como lidar com isso, pessoal? Porque a frustração, acredito que, sim, realmente ela pode existir. Em alguns momentos a gente se sente frustrado, né, por alguma coisa que nós não conseguimos. A questão é assim, nem tudo na vida são rosas, né? Então você tem que saber lidar com os espinhos que tem aí, né?
É ter paciência, compreensão, maturidade, né? Maturidade, para mim, eu acredito que a maturidade não tem nada a ver com a idade da pessoa, né? Mas a pessoa ser madura quer dizer que ela já se aceita, ela conhece a si mesma, que o Josmar falou lá, autoconhecimento, né? E saber que sempre vai ter uma nova oportunidade. E se não deu certo aquilo, e se você vê que você não tem os recursos para seguir na área da medicina, então vamos buscar o que nós temos de opção, né? Até isso é muito importante também, você provar um pouquinho, ou seja, degustar um pouquinho de cada uma das profissões. Mas como que eu vou fazer isso? Hoje nós temos uma ferramenta que é o YouTube, né? Você pode pesquisar qualquer profissão que lá no YouTube vai aparecer alguma coisa referente a ela, né? E isso é bom porque às vezes você pode identificar o seu perfil com uma dessas profissões. Então, no meu ponto de vista, a minha frustração, acho que algo natural, né? Faz parte. Justamente, essa questão do degustar um pouquinho de tudo é muito importante. Tem um questionamento que geralmente, provavelmente vocês já ouviram e a gente ouve com frequência. O que é melhor? Aprender muito de um pouco, ou seja, de um conteúdo, de uma área específica, ou aprender um pouco de cada? Né? Isso aí, muito em alta hoje para o mercado de trabalho. Né? Que as empresas exigem mais? Né? Que você saiba um pouco de tudo ou que você se especialize em algo? Né? Bom, Claudio, aí, como essa experiência já de empresário, aí, como que você vê essa questão? O que você acha prioridade? Se tem um, tem outro, os dois? Eu acredito assim, é bom sim você saber bastante sobre algo, mas é muito mais importante ainda você ser multifuncional, que é aquilo de você ter um conhecimento um pouco de cada coisa, né? Porque você coloque num lugar assim de alguém que precisa demitir ou fazer a demissão de um de seus colaboradores, tem 10 colaboradores, ele precisa tirar um dos colaboradores para fazer corte de custo, que é algo normal, vamos dizer assim, no mercado econômico, na área empresarial, né? Ele precisa tirar um colaborador. Ele vai tirar quem? Aquela pessoa que tem um conhecimento da área de TI, de informática, que quando você tem um problema no computador, ele vai lá, ele conserta. Aquela pessoa, ou aquela que exerce também outra profissão, por exemplo, é um designer, ou ele trabalha como vendas, ele faz um pouco de tudo. Como nós chamamos, como é o nome lá do... não camaleão, o Severino. Severino, isso, Severino, faz um pouco de tudo, né? Então, ou ele vai querer tirar aquele colaborador que ele só tem uma função, mas que o Severino, ele consegue, por mais que não da melhor maneira executar aquela função dele, mas ele consegue cobrir aquela vaga. Então, possivelmente, quem vai ser cortado é aquela pessoa que só se focou em ter somente um conhecimento, só uma profissão. Hoje o mercado exige que sejamos multifuncional, que a gente faça um pouco de tudo, até mesmo porque, como a economia tem aqueles altos e baixos, né? E aí é onde a gente vai agregar para a nossa empresa. Deu um problema no computador, vou levar para um técnico? Não, tem um colaborador ali mesmo que às vezes vem ali, não, é simples, é rápido e resolve. Então é importante sim a gente ter uma profissão, mas não deixar a desejar de conhecer um pouquinho de cada uma das outras, até mesmo porque assim, imaginou você numa roda de amigos, alguém começa a falar de uma coisa que você nem sabe o que é. Então, por isso que é importante. Assista séries, assista filmes, leia, veja no YouTube, conheça um pouquinho de cada uma das coisas. Justamente, né? E a nossa sorte é que essa exigência de hoje, ela vem complementada das ferramentas que a gente tem. Imagina essa exigência aí, alguns anos atrás, lá quando você iniciou, que não tinha ferramentas para você se aperfeiçoar, para aprender, não tinha o YouTube, não tinha, a internet existia, mas era muito complicado o acesso. Até provavelmente vamos pegar redes sociais, Instagram, Facebook, tem muitos perfis que você aprende muito. Né? Então hoje a gente tem essas ferramentas para aprender um pouquinho de tudo. Né? Com certeza. Na minha época existia a internet dia U, que eles falavam, que era por telefone, você colocava, eu dava aquele ruidinho ainda lá, né? Eu entrava, tinha o ICQ, acho que era ICQ, que não era o Messenger ainda, era o ICQ. E tinha sala de bate-papo UOL, a gente entrava lá e se comunicava com as pessoas. Hoje, né, isso tá tudo mudado. Né? Mas isso,
colocava carregar uma página ali de alguma coisa, dava tempo de lavar a louça, de tomar um banho, né? Até você voltar lá, aí carregou a página. Era demorado às vezes para carregar uma página. Hoje ali num clique, menos de um segundo, você já tem uma página disponível aí com muito conteúdo. Josimar, você nesse sentido aí, nessa questão ainda do saber muito um pouco ou bastante de vários conteúdos, você falou que você focou mais na filosofia. Isso. Isso em algum momento te atrapalhou quando você começou a ingressar no mercado de trabalho? Em que momento que você viu, preciso aprender mais coisas? Como que foi praticar a tua experiência? Sim, eu partilho um pouco da mesma opinião do Claudir hoje. O mercado hoje ele exige que você tenha um conhecimento não só focado em uma área. A maior dificuldade que eu enfrentei quando eu entrei no mercado de trabalho foi justamente essa preparação para o lado técnico, com ferramentas tecnológicas, trabalhar com sistemas. Eu sabia trabalhar com pessoas, mas eu não sabia trabalhar com sistemas. Então eu precisei me especializar mais nessa área, procurar cursos e fazer cursos nessa área aí. Agora, essa questão de realmente saber um pouco de cada coisa, isso é importante. É importante também você saber algo bem. Você entender algo bem, porque ali você domina aquela área. Por exemplo, eu entendo bem de filosofia, então eu domino. Se eu vou conversar com alguém, eu consigo compreender, dialogar com autores e assim por diante. Mas eu não deixei também de me focar do outro lado. Então é importante também ter esse conhecimento, ter algo que você realmente domina, que é o teu assunto, mas o mais importante é você sim ter o conhecimento um pouco de cada coisa, que é isso que vai te tornar uma pessoa diferenciada. Assim você vai conseguir dialogar com outras profissões, você vai conseguir dialogar com outros profissionais, senão você ficaria fechado só no teu mundo da filosofia. E se eu tivesse me fechado só no meu mundo da filosofia, eu só viveria disso. Então hoje eu, como gerente da instituição, me exijo bastante conhecimento de outras áreas também. Gestão de pessoas, formação de pessoas, personalidades, estudo muito de psicologia. Então é uma forma que você tem que ir encontrando. Depois que você encontra aquilo que você quer, aí você tem que buscar todas as ferramentas que vão agregar naquele sentido que você está fazendo ali. Justamente. Eu acho então que a gente até já tem uma resposta quase em comum, a Franciele não deu a resposta dela, mas eu também acredito nisso. Os dois são importantes. É importante você se especializar em algo, né? E também é importante você conhecer um pouco de tudo. Então isso aí, as duas questões são importantes. Procure aprender um pouco de tudo, mas depois ver onde que você vai se tornar um especialista, vamos dizer, ou se torne especialista em algo, foque naquilo ali, mas depois procure ampliar os seus conhecimentos. Eu acho que o processo é indiferente, mas os dois são importantes para a vida profissional. Até mesmo, só complementando, porque senão você vai se tornar somente mesmo o Severino, né? Que na verdade, por mais que seja uma pessoa importante, ele não vai ter o mesmo peso dentro de uma empresa, né? Ou não vai receber o mesmo salário do que uma pessoa que desenvolve uma função especializada, né? Específica. Exatamente. Eu concordo totalmente também com essa opinião que o Josimar apresentou. Você tem que ser uma pessoa que sabe um pouco de tudo, mas também precisa ter a tua especialidade, né? Então, no caso do Josimar, é um filósofo, né, que tem conhecimento sobre gerência de pessoas, sobre gerência administrativa e tudo mais. Então, é uma pessoa que consegue se encaixar em vários ambientes, né? E hoje o mundo corporativo, com certeza, precisa de pessoas como você, né? Como acredito que muitos alunos nossos também, né? A partir desses conhecimentos que eles vão ter, vão ser assim, né? Que é o que as instituições, os empresários procuram. E o nosso curso tem justamente esse objetivo, né? Exatamente. Agregar o mundo de vocês jovens, fazer com que vocês ampliem o horizonte de conhecimento de vocês e vocês se encontrem também. A partir desses diálogos, dessas conversas, vocês também tecerem a própria opinião, a própria ideia e o próprio pensamento. Muito bem. Uma outra questão assim, que eu sempre... Algo que me perturba um pouco, e acredito que a grande maioria das pessoas, né, que é a tal da dúvida. Quem que não tem dúvida? Às vezes, é algo que muitas vezes nos incomoda bastante. Até lá no supermercado mesmo, qual do chocolate que eu vou pegar e agora? A dúvida é algo constante em nossas vidas, né? Nesse sentido, Claudir e Josimar, quando você está assim, muito incomodado com uma dúvida, você está com muita dúvida em relação a alguma coisa, vocês têm algum método, alguma técnica que vocês se utilizam para ajudar a tomar uma escolha, tomar uma decisão? Como que é isso? Como que vocês lidam com a dúvida na vida de vocês? Bom, eu falando da minha parte hoje como CEO,
Dúvida é uma questão constante. E escolhas também, que nós precisamos fazer algumas escolhas, né? Agora, o que eu faço? Quando eu tenho uma dúvida entre escolher sobre um caminho e outro, que hoje, na verdade, é mais complicado ainda do que antigamente, porque tem muitos caminhos de executar a mesma função, vamos dizer assim, mas quando eu tenho uma dúvida, a primeira coisa é esfriar a cabeça. O que é esfriar a cabeça? É você sentar, refletir e olhar todos os pontos positivos e negativos. Mas agora nunca deixe que o ponto negativo seja o primordial. Você tem que manter esperança e você precisa ter coragem. Coragem de às vezes fazer uma escolha equivocada. Porque se você não escolher, se você ficar, quanto mais tempo você se manter na dúvida, às vezes é pior, né? Então você precisa ter aquele tempo para você refletir e analisar para ver qual vai ser a tua melhor escolha, mas tem que sim tomar uma atitude, tem que ter uma ação e fazer sim uma escolha. Uma técnica específica, digo eu, acredito que é refletir. Pelo menos um dia. Às vezes não passa um dia, né? Mas pelo menos um dia. Se a escolha for importante, a dúvida que você tem é sobre um assunto importante, se dê esse tempo. Pense pelo menos um dia. Reflita, analise e também ouça outras pessoas, né? Agora tem uma questão que isso vai muito quando a gente fala a questão do empreendedorismo, né? Quando a gente fala em empreender, muitas pessoas não querem isso, não acham legal, acham que não vai dar certo. Mas você precisa ouvir por quê? Para você ter certeza que é aquilo mesmo que você quer. Né? Então às vezes nem muito é pela questão de ouvir para ter um conselho, mas ouvir para você ter certeza que é aquilo que você quer. Se você realmente vai insistir naquilo, se você, entre aspas, teima com a pessoa, não, mas vai dar certo, tu tem coragem. Agora se você ficou sem argumento, aí a tua escolha talvez não seja a melhor. Eu vou mais ou menos também no mesmo sentido, com relação à dúvida, à questão das escolhas. No mundo, na sociedade ou na nossa vida, nós vamos sempre ter dúvida de alguma coisa. E sempre vamos ter que estar fazendo escolhas. O meu método também é a parte da reflexão. Então isso eu acho que vem também desse seminário, né? Quando você tem que tomar uma decisão importante sobre algo, o que você faz? Você tem que se retirar, você vai fazer uma análise daquele problema, você vai colocar os prós, vai colocar os contras, vai fazer uma reflexão, vai entender esse problema, tentar ampliar-se acima do problema, né? Porque vou utilizar uma expressão, quando você está diante de um problema e você tomar alguma decisão, você está imbuído de emoções, e essas emoções elas podem te atrapalhar você tomar uma decisão correta. Então, quando você eleva-se acima do problema, ou seja, você busca refletir, analisar os pontos favoráveis e desfavoráveis, você está se elevando acima do problema. Então, não está deixando com que as emoções elas ditem o que você vai fazer ou não. Então, essa parte da reflexão, eu acredito que é um ponto-chave para que você possa tomar uma decisão mais assertiva. Quando você fala até a questão de se elevar, é o que a gente usa muito o termo ter uma visão de águia. Ou seja, você sai do seu ambiente e observa, porque talvez ali naquele ambiente você não consiga encontrar a saída que esteja na sua frente. Mas quando você tem aquela visão de águia, que você observa de cima, que você vê todas as saídas, aí às vezes a saída é mais fácil de se encontrar. Justamente, uma técnica que eu uso, às vezes quando tem alguma escolha difícil para fazer, preciso tomar uma decisão, é anotar. Vocês já ouviram a questão da balança, colocar na balança prós e contras. E nós seres humanos, da mesma forma que a aprendizagem, né, que alguns aprendem mais vendo, outros ouvindo, outros falando. Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro funciona de uma forma específica, muitas vezes para alguns. Então, o que eu faço? No meu caso em particular, eu pego um papel, uma caneta, divido no meio lá e coloco positivo e negativo, prós e contras. Por quê? Porque eu consigo visualizar. Às vezes só aqui dentro da cabeça, às vezes é muito confuso, né? E eu vendo com os olhos, porque eu sou muito visual, eu vendo ali, eu consigo entender melhor a situação. Então é um meio que eu utilizo, né? Porque anotar e ver o que está acontecendo, muitas vezes. Eu tiro dentro da minha cabeça, né? Eu coloco lá fora para conseguir ver. Né? Então é algo que eu utilizo que me ajuda bastante.
Eu, particularmente, eu gosto de falar sobre o assunto. Então, por exemplo, eu tô com uma dúvida, eu chamo um amigo, alguém, um familiar, né, falo sobre o assunto. Quando eu falo, eu não tô falando para pedir a opinião, eu tô falando para eu mesma me entender, para organizar, porque quando a gente verbaliza algo dentro né, que tá dentro da nossa cabeça, a gente verbaliza, o nosso cérebro entende melhor do que se trata. Quando você fala isso, já a gente pode também mencionar para vocês que são alunos outra questão, né? Quando você quer dominar um assunto lá da aula lá, só voltando pro foco de vocês, essa parte de você explicar, quando você quer realmente dominar um assunto, ela tem que apresentar um tema lá na aula. Você explicar esse tema para você mesmo, faça com que você construa os argumentos, depois você consegue realmente apresentar de uma maneira mais conexa. Exatamente. Você tem mais domínio de conteúdo. Quando você expõe a sua ideia para alguém, ou expõe para si mesmo, você realmente consegue organizar melhor o seu pensamento. Exatamente. Justamente. Só que o Isaac está perguntando ali se a gente vai falar sobre autoconhecimento. Hoje, diretamente não, Isaac, tá? Mas a gente vai sim aí nas próximas lives estar falando sobre autoconhecimento, que também é muito importante, justamente também nessa questão. É um dos primeiros elementos, né, Isaac, da questão realmente do empreendedorismo e da questão do sucesso. O autoconhecimento é uma das chaves que te levam ao sucesso. Você se conhecer as suas capacidades, conhecer as suas potencialidades, isso te dá um ganho muito grande. Então a gente vai sim abordar esse tema, mas de uma maneira mais complexa, justamente voltada somente para esse tema aí, para que nós possamos dar o devido valor a ele. Exatamente. Posso dar uma palavrinha? Pode. Só referente à questão de autoconhecimento, muito importante também, que às vezes a gente olha para nós nos olhamos assim, não, mas eu não estou completo, falta alguma coisa. Eu não me acho bonito, eu não me acho inteligente. Eu acredito que valorizar-se é algo muito importante. Nós não somos iguais, todos nós aqui temos uma habilidade diferente, cada um tem uma habilidade diferente, né? Então a gente tem que se aceitar da forma que a gente é e buscar dentro daquelas habilidades que nós temos, o que eu posso ser melhor, não ser melhor, mas fazer bem mais do que outra pessoa, entende? Então o autoconhecimento é algo muito importante, é uma boa pergunta, assim, a gente vai... O nosso diferencial, né? Todo mundo tem que ser um diferencial. Com certeza. Justamente. Bom, assim, caminhando mais aqui para o final, pessoal, da nossa live, algumas perguntas chaves que nós temos para você, Claudito, meu Josimar, quiser compartilhar alguma coisa, mas principalmente para ti, tá? Qual seria a sua dica hoje para os jovens que têm o objetivo de se tornar um CEO? Um CEO? Um CEO. Tá. Se quiser falar um pouco, contextualizar o que é o CEO. Tá, né, para mim, assim, então, pessoal, o que é o CEO? Na verdade, o CEO é muita experiência, né? É saber um pouco de cada coisa. É você também ter coragem, né? Ter audácia, saber tomar decisões, saber que vai ter consequências às decisões que você vai tomar, né? E sempre estar pensando à frente, ter a interpretação de vários cenários, né? Conseguir interpretar o cenário financeiro, como vai o mercado e tal. É você conhecer as pessoas também, entender as pessoas, ter um entendimento das pessoas. É você entender que a tua verdade nunca é plena, ou seja, que não é só a tua verdade que vale, mas de outras pessoas também. Então, assim, para quem quer se tornar um CEO, o que eu diria? Procure diversificar o teu conhecimento. Diversificar o conhecimento. O que é isso? Entender um pouco de cada coisa. Isso vai desde a parte de conhecimento técnico, a conhecimento, vamos dizer, humano, a conhecimento da sociedade, conhecimento da política, conhecimento do mercado financeiro, de tudo um pouco, né? E tem que ser uma pessoa que tenha, vamos dizer, tenha sentimento, tenha coração, porque às vezes o que diferencia, vamos dizer, um grande CEO de qualquer outro CEO aí, vamos dizer, de outras pessoas que estão aí, né? Que tem muita gente que se considera CEO, mas às vezes não seja. Eu vou dizer a verdade, eu não sei se eu sou CEO, né? Eu procuro ser alguém que auxilia a empresa a tomar uma decisão mais assertiva possível. Mas o que diferencia é justamente você entender as pessoas, saber que todos nós temos a nossa necessidade. Nós não somos máquinas, né? Então você tem que entender o lado humano da pessoa, mas também não pode se deixar levar sempre para tomar uma decisão pelo lado humano, porque às vezes acaba prejudicando outras pessoas que trabalham contigo. Nós, por exemplo, aqui somos 40 e alguma coisa, né? 40 e tantos, vamos dizer, colaboradores que estão no grupo visual. Mas respondendo a tua pergunta, o que eu indicaria? Diversificar o seu conhecimento, né?
Ser uma pessoa que tem uma personalidade bem definida, né? Você tem que ter a sua personalidade, tem que ter uma boa aceitação de si, né? E muita coragem, porque não é fácil, mas é muito prazeroso quando você toma uma decisão assertiva. Isso sim. E em relação, né, porque quando a gente se torna CEO, a gente tem uma instituição e a gente tem um produto. Você acredita que escolher o seu produto qual que é o nível da importância de escolher o seu produto para daí sim criar uma instituição, criar uma empresa e assim Sim. por diante? Assim, na verdade o CEO, né, ele pode até ser contratado, inclusive, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que são contratados, né? Às vezes ele não tem o seu produto, mas ele vai trabalhar, melhorar aquele produto daquela empresa para poder vender melhor ou para poder ofertar melhor. Mas o produto em qualquer ramo comercial ou prestação de serviço que seja, é algo muito importante, sim. É a principal decisão que a gente tem que tomar. E outra coisa também que a gente tem que entender é que a evolução do mundo corporativo, as necessidades das pessoas mudam. Então, às vezes, nós temos que ter um produto, mas não se contente com ele. Já esteja pensando em outro, né? Para poder substituir. Porque a gente sabe que hoje é o Facebook, já nem é mais, né? Agora começa o Instagram, aí vem o TikTok, aí vem Kawaii. As coisas vão mudando. Quem aqui teve o Orkut? Eu tive Orkut. Eu tive Orkut também. Eu já nem consigo mais acessar o meu Orkut. Mas então mudou, o produto mudou, né? É a mesma coisa o produto numa empresa. Eu acredito que é uma decisão muito importante mesmo, né? Primeiro você tem que estar convencido que você compraria esse produto. Se você não está convencido, não tem como você convencer outra pessoa. Você tem que criar algo que você compraria com muita força de vontade. Dizer, não, eu vou comprar isso aqui, eu gostei disso. Depois apresente para a sua equipe e ouça o que sua equipe fala, né? E aí depois que a sua equipe deu o seu posicionamento, aí sim você tem um veredito, lógico, fazendo um estudo de mercado também, e aí você apresenta o produto para a população em geral. Então é algo muito importante, sim, com certeza. A Raíssa perguntou aqui quando vai ocorrer o quiz. Na live não tem quiz, tá, Raíssa? É apenas lá nas aulas, lá pela plataforma. Mas com certeza a live vai te ajudar a responder os quiz das aulas e também fazer os trabalhos, tá bom? Mais alguma contribuição? Josimar, Franciele, Claudir? Só nesse sentido do CEO, né? Para mim a palavra CEO, ela é carregada de experiência. Eu quando ouço a palavra CEO, para mim me vem experiência. Então, para chegar a ser CEO, a pessoa tem que ter muita experiência, ter esse conhecimento amplo, ter essa visão mais aguçada. E é isso que você vai adquirir com o tempo, é um processo. Ninguém nasce pronto, né? Então, para quem quer ser CEO, é um processo que você tem que estar disposto a trilhar. E nesse processo você vai sim, você vai ter frustrações, você vai muitas vezes achar que você não consegue. Mas a persistência, aquilo que você quer realmente, se o teu objetivo é esse, você não desistir daquilo, é o que vai te fazer chegar lá. Então a experiência, o conhecimento, não se deixar levar pelas informações, pelo que as pessoas dizem sobre você, porque se as opiniões te dizem sempre, faça isso ou faça aquilo, e você se deixa levar por aquelas opiniões, você já não tem uma personalidade formada. Então, como o Claudir disse, para ser CEO tem que ter uma personalidade bem formada. Então você vai sendo construído, mas é um processo e todos nós podemos chegar lá. Com certeza. Só comentando um pouquinho mais sobre isso também, né? Uma questão que é importante, além de você diversificar seus conhecimentos e tal, é a questão da humildade, né? Saber ouvir. A gente precisa saber ouvir muito e todo dia. E outra coisa também, ter coragem. Como eu comentei, já vou enfatizar mais uma vez, precisa ter coragem, tem que ter coragem de tomar uma decisão. Não é fácil, mas a gente precisa ter coragem. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa instituição, pode ser? Ou tem mais alguma pergunta? Pode ser? Pode, tranquilo. Vamos Mas lá. é isso? Não, É isso por hoje? Beleza. Só depois quero finalizar ali, mas no finalzinho depois, acho que daí a gente finaliza aqui o conteúdo da Fórmula do Sucesso, né? Ok. Bom, então assim, pessoal, falando um pouco mais para vocês hoje sobre o Grupo Visual, né? O Grupo Visual existe desde 1997. Eu assumi o Grupo Visual, a Visual, na verdade, eu assumi em 2016. Como já foi comentado aqui também, eu trabalhei fora do país. Trabalhei no Instituto Corpin, trabalhei
nessa fundação alemã, e lá eu aprendi muita coisa, eu trouxe muita experiência de lá para poder aplicar aqui no Brasil. Né? E uma das coisas que eu acho que é muito importante é a questão da disciplina. Às vezes a gente inicia um treinamento, às vezes a gente inicia um projeto e a gente acaba parando pela metade. Então assim, a minha história de sucesso, na verdade é prova viva de que com disciplina, persistência, a gente consegue chegar lá. Então vocês que estão iniciando agora um acompanhamento que nós temos aqui do Grupo Visual juntamente com a RH Conceito, vocês não desistam ali na metade, tá certo? A gente sempre está trazendo coisas novas para vocês e nós queremos mostrar para vocês, tentar passar um pouco da fórmula do sucesso, trazendo experiências de pessoas que já deram certo, né? Para eles contar, cada um conta um pouquinho, fala um pouco sobre si, né? Sobre a sua profissão, sobre o seu empreendimento. Tá certo? Então, esse é o nosso papel aqui. Nós estamos hoje aqui num espaço meio apertado, né, vamos dizer assim, improvisado. Nós temos a nossa instituição aqui em Francisco Beltrão, a gente já comprou nossa sala própria, nós temos 3 salas comerciais aí, um espaço bem amplo. Eu vou pedir ali para o nosso TI, Denner, tem como passar alguma coisa sobre o espaço ou não? Ok, mas depois a gente manda lá no grupo para vocês conhecerem. Em até 20 dias, eu acredito, né, se der tudo certo, a gente vai estar se mudando, um espaço amplo, um espaço bacana, um espaço onde nós procuramos trazer o melhor do conhecimento para vocês, tá? Então são mais de 40 pessoas hoje trabalhando em prol desse projeto, tá? A gente está tentando e estamos executando isso com mais de... Quantos alunos estamos hoje? Vamos lá? 3.600, 3.700 alunos. 3.700 alunos, né? Então a gente está tentando trazer conhecimento para todas essas pessoas. Mas principalmente eu gostaria de dizer assim, pessoal, acredite que nós estamos buscando o melhor para vocês, tá? Agora a gente precisa da persistência de vocês em não desistir do treinamento. Ah, eu não gostei dessa aula. Espera a aula seguinte, tá certo? A primeira aula, na verdade, é o primeiro desafio que nós temos, porque nós fizemos a primeira aula aqui dentro da instituição para mostrar um pouco, falar um pouco sobre o mundo corporativo. E aí, a partir da segunda aula, já foi gravado no estúdio. Mas é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos trazer muita coisa bacana, muitas pessoas que vão falar sobre temas bacanas para que vocês possam também se identificar com alguns profissionais, né? E conhecer um pouco a trajetória de cada um deles. Isso, com certeza, vai ser algo que vai ser de suma importância no momento de você tomar a decisão de qual área, de qual carreira você quer realmente seguir na sua vida. Beleza? Então, perfeito. Só antes de concluir, uma perguntinha aqui do Isaac, para os dois convidados. Qual foi a motivação principal dos dois convidados? Motivação algo muito em alta sempre, né? O que te motiva? Qual foi a maior motivação de vocês aí? Bem rapidinho. Motivação para empreender? Isso. Motivação, eu acredito que a pergunta dele seria no geral. O que motiva? O que mais motiva? Eu vou falar assim, ó. O que mais me motiva sou eu mesmo. Tá? Quando eu olho para mim, assim, eu vejo da onde eu vim, tudo que eu passei, isso me motiva. Todas as dificuldades que eu passei, isso me motiva. Aí, lógico, tem a motivação da família, para dar o melhor para a família e tal, mas nós já nascemos, digamos assim, tem pessoas que dizem assim, a gente já nasce vencedor, né? Então, eu acho que eu já nasci em busca do sucesso. Então, por que não a maior motivação ser eu? E se eu sou uma boa pessoa, eu vou querer que o outro também esteja bem. Então, a gente se motiva todos os dias. Hoje, quando eu durmo, que dá aquela vontade, assim, pensando, poxa vida, por que eu já não vou me aposentar? Né? Por que eu não vou descansar? A minha motivação vem em todos os colaboradores que estão trabalhando, em todos os sonhos que a gente está tentando trazer e realizar. Tá? Então, é algo... Mas para mim, o que me motiva mesmo é a minha pessoa. Eu gosto muito de mim mesmo, eu me aceito... E eu sou motivado. E sou otimista, né? O pessoal fala que eu sou meio doido, mas bora lá, né? Fazer o quê? O Isaac complementou aqui, seria para empreender mesmo, para empreender. Mas tem que para empreender. E uma questão também, assim, que às vezes a gente pensa assim, eu não sei se é a questão contigo ou com outras pessoas, mas às vezes as pessoas dizem assim, nasci pobre, vou crescer pobre, vou morrer pobre, meus filhos vão ser pobres, meus netos vão ser pobres. Falando de financeiro, né? Eu não, eu vim para quebrar vamos dizer, essa rotina da geração aí. Eu quero fazer algo diferente. E além do crescimento
profissional e pessoal e financeiro, eu quero trazer muito conhecimento para outras pessoas. O dia que eu não estiver mais aqui, vão se lembrar do Claudir, né? Então, isso me motiva bastante também. Perfeito. A mim, Isaac, o que me motiva é crescimento profissional, é ser um profissional de excelência, é deixar a minha marca com aquilo que eu faço. Eu sou aquilo que eu faço, né? Eu me vejo nas minhas ações, isso me motiva. E o que mais me motiva hoje em dia é eu deixar um legado. Eu não quero passar por essa existência aqui sem que eu deixe algo. Então eu penso que a minha vida não pode ser uma vida inútil. Eu tenho que deixar algo para essa humanidade, algo de positivo. Então por isso eu batalho tanto, estudo bastante, para que eu deixe o meu legado, uma história, construir algo, para que depois que eu me vá, outras pessoas também se inspirem nisso, para que possam alcançar os seus objetivos. Então isso me inspira bastante. Falando de inspiração, vocês têm alguém que inspira vocês, que... Um só? Não, pode escolher aí 3 até, né, se preferirem, mas acho que é algo bem interessante, porque normalmente quando a gente procura um objetivo, a gente se inspira em alguém, né, isso é muito comum. Então, direcionar já falando de inspiração, né, se alguém inspira vocês. Bom, eu me inspiro, claro, nos filósofos, né, porque a minha raiz é filosófica. Se eu penso assim, um Aristóteles, por exemplo, morreu já há 4.000 anos e ainda é estudado ainda hoje. Tem muita coisa que você estudando ele você consegue encontrar. Então eu me inspiro nos filósofos. Mas atualmente, se eu penso num legado, né, que eu seja conhecido, se eu falar em alguém, seria o Elon Musk. É uma pessoa que me inspira, uma pessoa que busca superar limites. Então isso me inspira bastante. Uma pessoa que, por mais que tenha bastante dificuldades também, porque ele tem um lado autista, mas é uma pessoa que desafia os limites. E eu também gosto de desafios. Gosto de fazer algo que as pessoas não acreditem que eu posso fazer. Muito bom. Pois é, falando disso de inspiração, a gente vai mudando com o tempo, né? Mas eu vou falar que uma das primeiras foi o Silvio Santos. Silvio Santos, uma pessoa que me inspira a história de vida dele, né? Tudo que ele passou, as dificuldades dele, né? E ele, principalmente essa questão do não, né? Que eu não sei se muitos conhecem, mas sabe o Rock, que trabalha hoje com ele, né? Que acho que ele é produtor, né? O Rock, se não... Acho que trabalhava, não sei se trabalhava, não sei como que tá, não tô acompanhando ultimamente, né? Mas assim, ele era dono de uma lanchonete e o Silvio Santos, ele pediu um emprego, né, como garçom, e o Rock não deu emprego para ele. E foi aonde ele começou a trajetória dele de empreender. Então eu me inspiro bastante nele, sim. Aí tem outras pessoas mais aí também, mas eu acredito que o principal é o Silvio Santos. Mas, vou falar mais uma vez, eu também me inspiro bastante em mim. Eu me inspiro. Eu procuro me projetar adiante como que eu vou estar, como que eu me inspiraria em mim. Por exemplo, aquelas músicas que te fazem arrepiar, sabe? Quando eu saio do carro, que eu vou fazer uma viagem mais longa, eu coloco aquelas músicas que eu gosto mesmo e a minha mente voa. Eu acho que eu sou muito sonhador. Aí entra a autoconfiança, né? Com certeza. Eu sempre falo que alguns dos passos que a gente alcança o sucesso é ter a confiança. Porque muitas das vezes você tem o conhecimento sobre algo, mas você não tem a confiança em si mesmo. Então, a confiança que você tem talvez te proporcionou a chegar onde você chegou hoje. Isso é muito importante, né? Sim. A autoconfiança é bom. A gente, lógico, tem que ser moderado, porque às vezes a gente tem muita autoconfiança, né? Mas é muito bom. Isso é algo que realmente determina no momento de você tomar uma decisão assertiva, né? E às vezes a decisão nem é tão assertiva, mas você transforma ela em uma decisão assertiva que realmente vai dar certo. Bacana. Bom, acho que tem assunto pra gente ir longe ainda, né, pessoal? Mas nós vamos encerrar por aqui. E para encerrar, eu quero que vocês digam uma palavra para nós colocarmos lá na fórmula do sucesso. Qual que é a palavra? Cada um, por favor, diga uma palavra aí pra gente colocar aí na nossa fórmula. Conhecimento. Então. Conhecimento. Persistência. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu pensei em 4, porque imaginei que iam falar a mesma coisa aqui. E a minha vai ser, então, disciplina. E eu tinha pensado nas 3 anteriores. Então, para vocês verem que sim, existem algumas coisas que são padrões, como o Josmar falou, né? Que sim, pode construir uma fórmula aí. Cada um pode construir uma fórmula, né? Mas tem alguns ingredientes que vão precisar estar lá. Com certeza. É isso aí. Ótimo, então, pessoal. Sim. Então, eu quero agradecer ao Claudir e ao Josimar,
por toda a colaboração, por todo o conhecimento aí que nos passaram, um pouco da história de vida e que com certeza aí a gente aprendeu bastante hoje. Não é mesmo? Ok, obrigado Renan, obrigado Franciele, Josimar, agradeço a todos vocês também pela paciência de estar nos assistindo aí. Espero ter agregado um pouco da minha experiência, ter trazido alguma coisa bacana para vocês. Espero que realmente todos vocês tenham sucesso, tá? E é isso aí, muita persistência, muita perseverança, muita esperança, muita fé em si mesmo, né? E bastante conhecimento, beleza? Obrigado, Renan. Obrigado, Franciele, por essa oportunidade. O Claudir também que está aqui. Então, nós juntos aqui procuramos proporcionar um momento que vocês possam refletir, vocês possam tirar daqui algum conhecimento. Então, espero que esse momento tenha agregado algo, sim, na vida de vocês. E esperem que nas próximas lives terão outras pessoas aqui que estarão aqui dialogando com vocês, trazendo as suas experiências de vida, tá bom? Então, isso é algo importante. Perfeito, então agradecer, né, pela presença novamente, agradecer aos alunos também e acredito que é isso. Na próxima live a gente volta com mais conteúdo, com mais conversa, né, para agregar cada vez mais o conhecimento dos nossos alunos. Isso mesmo, tá? Valeu, bacana, pessoal, obrigado. Pessoal, então, tenham todos aí uma ótima noite, espero que tenham gostado da nossa live. Só aguardar a próxima que vai ter muito mais conteúdo e vamos correr atrás de sucesso agora. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, boa noite. Boa noite.